Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo. Meu nome é Raquel, eu faço licenciatura em História pela Universidade da Uninter, no Polo de Espumoso do Rio Grande do Sul. E estou fazendo um estágio de forma híbrida no ensino fundamental. Nós estamos falando aí sobre alguns assuntos então de História e eu trouxe para vocês agora mais um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós temos vídeo já da Primeira Guerra e agora estamos fazendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu quero dividir com vocês alguns assuntos mais assim importantes, diríamos assim, porque é um assunto bastante extenso e tem muitas coisas, né, que deveriam ser estudadas e nós levaríamos bastante tempo até nós conseguir aí olhar a maioria dos conteúdos. Então, vamos fazer um apanhado geral, vou tentar fazer um resumo aí, né, das coisas mais importantes que seriam, e não vai dar tempo de falar todas, é claro, né? Mas vamos começar então, o que foi a Segunda Guerra Mundial, quando que aconteceu, por quê? E a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito de proporções globais, que envolveu todo o mundo. Aconteceu entre 1939 a 1945 e foi caracterizada como um conflito em estado de guerra total, que é quando há uma mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo, que mais abaixo nós vamos entender o que significa. Enfrentaram-se então na Europa, África, Ásia e Oceania. E após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Embora existam estatísticas que afirmam que foram mais de 70 milhões de pessoas que morreram nessa guerra. O conflito teve como estopim, né, que seria, no sentido figurado, quer dizer um evento assim que produz vários acontecimentos, né, seria a pólvora ali, a explosão, né. Foi então a invasão da Polônia, que pelos alemães, né, em 1º de setembro de 1939. Esse foi o início, então, da questão. A guerra iniciou-se na Europa, né, mas espalhou-se, então, pela África, pela Ásia e Oceania também, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas, que é a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Então, esse eixo e os aliados são dois grupos, né, de países que se enfrentaram. Os aliados tinham o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. E o eixo, então, era a Alemanha, a Itália e o Japão. Mas alguns antecedentes da Segunda Guerra Mundial foram a Liga das Nações, que falhou em manter a paz, foi o medo do avanço do comunismo no continente, o povo alemão, descrente e desmoralizado pós-guerra, severas punições econômicas impostas no Tratado de Versalhes. Adolfo Hitler chega ao poder instalando uma ditadura em 1933, prometendo aos alemães recuperar o orgulho. Defende um país expansionista e poderoso. Aí surge, então, nessa época, o nazismo, que era um partido nacional socialista alemão. Era um período entre guerras, o socialismo ganhando força, então, na Rússia, a crise de liberalismo em 1929, e o socialismo pouco se afetou. Surgem novos partidos de interesse da burguesia industrial e financeira, extrema-direita. Nacional-socialista, submissão do indivíduo ao Estado. Tornar o Estado forte para manter uma ordem social extrema, necessária, então, para os negócios capitalistas. O nazismo, que é um partido nacional socialista alemão, era dividido, digamos assim, em três estados, né? O anticomunismo, o antiliberalismo e o antissemitismo. Era um projeto, né, ultranacionalista, que submete o indivíduo sob o controle total do Estado. O Estado é totalitário, ele que controla tudo.
crescente também houve o Holocausto Judeu, que é a crescente discriminação contra os judeus nos discursos de Hitler, passando para identificação e segregação, proibições de circulação e acesso ao trabalho, prisões e o extermínio programado em campos de concentração até o final da Segunda Guerra. A guerra começou então lá na Polônia, como nós vimos no início, né, ali em 1939. A Inglaterra e a França decidiram declarar guerra à Alemanha, né, isso por interesses diretos dos negócios comerciais. Em 1940, o exército de Hitler ocupou a Dinamarca e a Noruega. Os franceses seriam o próximo alvo da expansão nazista em uma estratégia de guerra relâmpago. Partiram também rumo a Paris, com posterior divisão do domínio da França, lá no norte da Alemanha e sul francês governo, que colaboracionista francês com influência alemã. Isso. E a Itália também ajuda, mas é contida pela Inglaterra. Então, estou tentando fazer um resumão aqui, né, para vocês se inteirarem do assunto. Em 1941, então, acontece a quebra do pacto nazi-soviético. Os nazistas invadem, então, a Rússia. Em 1941, os Estados Unidos se juntaram à guerra após o ataque japonês à base norte-americana Pearl Harbor, em 1941. Em 1943, os ingleses e norte-americanos prendem Mussolini na Itália e foi selado um acordo de paz entre a Itália e os aliados. 1942 e 1943, né, por ali, derrota na Batalha de Stalingrado em território russo. 1944, dia D, foi o desembarque da Normandia para tornar a França de volta, um recuo de frente ocidental. Em 1945, os soviéticos conseguiram reconquistar a Polônia e invadem a Alemanha, cerco a Berlim. Em 1945, Hitler suicida-se, no dia 30 de abril, finalizando então o Terceiro Reich. O exército alemão se rende 2 dias depois. O Japão ainda continuava seguindo em combates, utilizando os aviões-bomba, pilotados por soldados suicidas, chamados kamikazes, atirando suas aeronaves contra os navios aliados no Pacífico. Então, isso foi tudo coisas, né, que aconteceram. Em agosto de 1945, ali no final da guerra, então, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ele ordenou o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Então, com o efeito devastador dessas bombas atômicas, o Japão se rende aos Estados Unidos e termina aí, então, a Segunda Guerra Mundial. Né? Eu tentei fazer um apanhado aí, né? Mas tem muito mais coisa aí, né? Que a gente pode ver. A questão ali... Aqui nós falamos só a parte mais, digamos assim, política, o porquê que aconteceu, mas não falamos, né? Ali questão dos soldados, e outras séries de assuntos. Mas como eu falei para vocês, né, o tempo é pequeno, não tem como a gente se estender muito. Mas agora o próximo vídeo, que vai ter mais um sobre a Segunda Guerra Mundial, eu pretendo trazer alguma coisa além, né, para ver se ajuda vocês e contribui um pouco de alguma forma, né, de alguma maneira aí, que eu consigo contribuir e ajudar vocês aí também. Tá bom? Um abraço, até o próximo.